E olha aí, boa noite a todos vocês, boa noite a todos nós, sejamos todos bem-vindos. E já iniciamos aqui com boa noite, que é a boa noite da Márcia Siqueira, do Fernando Palucci, do Erickson Falcão, que Jesus esteja sempre conosco. A Ivana Santa Rosa, da Geni Campanha de Rio Claro, do Fidelis, do Fábio Fidelis, da Lúcia Celim, Denise Holland também aqui conosco, muito bom. Cacilda Cassiano, Gertrude Lucas, a Lúcia Celim, todos dando aqui seu like, assim como a Ivana, o Fábio, o Fernando, o Erickson, Márcia Siqueira e a Nandinha Escaramal. Então sejam todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos nesse nosso encontro aqui desta sexta-feira. E sexta-feira, uma sexta-feira muito bacana, um calor. Já estão, os nossos mocinhos do tempo dizendo que vai ser aquele fim de semana quentinho, acalorado, bacana. Então, se for, que assim seja, né? Então também aqui conosco a Rita de Cássia dos Santos, também a Cacilda Cassiano, a Gertrudes dando aquele boa noite, a Leni Santos também. Muito bem-vindos, esperando que a sexta-feira esteja sendo ótima, muito boa para todos vocês. Nosso abraço também para Eloá, Romanato, Humberto Vieira, Judélia, que está aqui entrando conosco, fazendo parte do grupo, do time. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos ver o Evangelho. O Evangelho hoje nos traz, dentro do capítulo A Fé Transporta Montanhas, a fé religiosa. Condição da fé inabalável, fé religiosa, É isso daí. E vamos ver, Joana de Ângeles, o que traz para nós hoje? A pergunta é a seguinte: muitas vezes somos arrastados pelas nossas ações, até inconscientemente. Quando ou como conseguiremos vencer essa circunstância? Arrastado pelas ações até inconscientemente. Vamos ver daqui a pouquinho o que a Joana nos fala a respeito desta pergunta, tá bom? E nós vamos iniciando então com o Evangelho de hoje, o Evangelho que nos também falando sobre fé, especificamente fala-nos agora sobre fé religiosa. Temos fé em tantas coisas, Temos fé que isso vai dar certo, tenho fé que ele vai fazer alguma coisa, tenho fé disso, fé daquilo. E a religião, nossa fé religiosa, que é então colocada aqui objeto do nosso estudo evangélico, do nosso evangelho de hoje, Então vamos dando também boa noite para a Toninha Pericinoto, boa noite para o Rômulo, Luiz Oliveira também, todos bem-vindos. E vamos então ver o Cristiano Pedro dando boa noite, vamos ver a fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos lá. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca. A cada passo, contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitos dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. O que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire.
e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Porque em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor. Por que, pois, recusam-se em vê-las? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria é o orgulho, que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé, de alguma forma, parece uma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com mais dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ou estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos. Por quê? Quer se impor. E exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e sobre a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo. E se não está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo traz, que o Espiritismo conduz. E triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Está aí. A fé religiosa, condição da fé inabalável. E é como o nosso evangelho, aquilo que foi colocado pelo evangelho sobre a fé, realmente nos coloca, né? E coloca essa diferença, ou esses dois padrões de fé. Fé cega, fé raciocinada. A palavra em si, tanto de uma como da outra, do outro tipo de fé, já deixa bem claro o que vai significar. Fé cega é aquela que você acredita piamente naquilo que te falaram, naquilo que te colocaram, e você não vê nada estranho, nada que possa fugir à lógica, nada que possa ser atingido pela lógica, né?
E, invariavelmente, esse tipo de coisa, quando você crê cegamente, você acredita cegamente, leva àquilo que nós chamamos de fanatismo. O fanatismo. Porque você não duvida de absolutamente nada do que foi dito. Você assimila aquilo e pronto. E, por outro lado, com a sua crença absoluta naquilo que você acha que é o certo e que a tua fé está conduzindo, né? Tudo isso leva você a não questionar nada, simplesmente aceitar. Aceitar aquilo que é dito, como é dito e por que é dito daquela maneira. Por outro lado, nós vamos encontrar aquilo que chamamos a fé raciocinada, né? Aquela fé em que você questiona, aquela fé em que você pergunta, exatamente porque é chamada de fé raciocinada. Por quê? Porque em tudo que nós conhecemos, nós vemos, sempre vai haver pontos de divergência, né? Dificilmente algo vai ser absolutamente absoluto, correto, certo, infalível, imutável e tantos is aí. Agora, quando você questiona, você não está tantas vezes questionando aquilo que foi de uma maneira ampla colocada, mas detalhes, coisas fundamentais na explicação daquilo que te é colocado, né? Então, esse raciocínio implica que você vai ter segurança naquilo que você está acreditando. Não porque alguém te disse que é assim, é assim, é assim e é assim, e não te abre para tirar dúvidas se você as tem. Ou seja, se você aceita tudo passivamente, que raciocínio você está tendo? Você está sendo simplesmente conduzido, nada mais do que isso. E hoje, todas as crianças, já os adolescentes, todos querem saber o porquê das coisas. Você que é mãe, você que agora é avó, jovens, né, que tem jovens aí como filhos, como netos, como sobrinhos, primos, vocês sabem muito bem disso. Todas são questionadoras. Não se consegue quase mais colocar dentro da cabeça os nossos princípios, os princípios, né, que levam a questionamentos. Querem saber porquê de tudo. E é isso que procura esclarecer. A fé precisa ser sedimentada dentro da segurança. E a segurança nós só obtemos quando temos a devida explicação daquilo que nos deixa com a chamada pulga atrás da orelha. Foge ao lógico, foge àquilo que a ciência coloca. Tantos e tantos e tantos estudaram, se dedicaram, passaram a vida descobrindo as coisas, fazendo as coisas, inventando as coisas, e aí a ciência se desenvolve. Tudo que nós temos ao nosso redor é resultado da ciência, né? Da ciência, que abrange todo o conhecimento humano. Então não podemos desprezar esse conhecimento, não podemos desprezar as bases científicas que nos explicam o porquê das coisas, né? Precisamos raciocinar. E isso se aplica à própria religião, é extremamente aplicada à religião, porque a religião nos dá a nossa fé, a nossa segurança de prosseguir ante todas as dificuldades que tem. Porque você acredita que você tem algo à frente te esperando. Mas esse algo, você também precisa lutar para conquistar. E você precisa ter segurança que esse algo está lá. Você precisa ter certeza que esse é o caminho. Não porque alguém te dá, não é esse, tem que ser esse. Ah, então eu vou. Né? Mas nesse eu vou, com certeza absoluta, certeza, sempre vamos ter questionamentos. E dúvidas precisam ser esclarecidas, precisam ser retiradas. E quem prega aquilo que acha que é verdade, mas não esclarece as dúvidas que se apresentam, onde vai estar o fundo desta verdade? Onde? Se você não consegue explicar aquilo que você acha correto, por que você acha que é daquele jeito, onde está a segurança que você está passando para aquele que você está ensinando? E vale também para o dia a dia, vale para as escolas, professores, todos.
Saber o que fala, não saber o que significa aquilo que se fala é muito ruim. Então, quando se fala na fé raciocinada, temos todas as lições evangélicas e procuramos todas as soluções para as dúvidas que se nos apresentam. Tantos e tantos fenômenos, tantos e tantos acontecimentos, tantos e tantos milagres, tantas e tantas coisas. Onde que está a explicação lógica? Por que acontece? Por que se chamou de milagre, vamos dizer assim, né? Há toda uma razão, porque nem mesmo Jesus pode ir contra as leis do nosso Criador. E as leis do nosso Criador são as leis naturais que regem a vida. Biologia, física, química estudam os fenômenos, né? E essas leis são aplicáveis a tudo que existe. Dentro da própria religião, precisa e tem que ser aplicada para explicar tudo aquilo que temos dúvidas. Isso dá segurança na nossa fé. Isso dá segurança para prosseguirmos acreditando, né? Então, nas dúvidas, vamos questionar. Com toda certeza, vamos questionar, né? Então, meus amigos, fé nos move. Tenhamos segurança na fé que nós temos e no que nós temos. E também, vamos e venhamos, em quem nós temos. Não é? Em quem acreditamos, eles nos dá segurança? Passa segurança? E a nossa religião nos dá segurança? Nos dá. Louvado seja nosso querido Mestre, louvado sejam aqueles que nos trouxeram todas as explicações para todas as nossas dúvidas. E o Espiritismo está aí, para esclarecer. Ouça quem tem ouvidos para ouvir, não é? Leia quem tem olhos para ler. É isso, meus irmãos, é isso, né, que nós precisamos abrir um pouco nossa mente e nos ilustrarmos nessas crianças que estão por aí vindo e que querem saber de tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? É aquilo em que nós falhamos muitas vezes. Aceitamos tudo passivamente e não podemos ser assim. Porque as crianças não são assim. De onde nós vamos tirar os exemplos? De nós. Então, meus queridos amigos, vamos lá, vamos aqui. Boa noite para vocês. Francinete Batista Parente, uma boa noite. Nossa prezada Marta Alves, nosso querido Fraternidade, uma boa noite, bem-vinda. Também o nosso prezadíssimo Cristiano Pedro, Caio Holland, o netinho da Denise. Então, boa noite. Sônia Martins, Pedro Freitas, Rose Toder, Egli Mormilo, Alfredo Lencioni Neto, aqui pedindo, né, para Neucimar Flora de Brito, para Hélia Castelhano também, para todos vocês. Todos, sempre nossas melhores orações, nossos melhores pensamentos. Toda oração é boa. Os melhores saiu sem querer em nossas orações. Tá? E aí, meus queridos amigos, Joana de Ângeles está aqui já me cutucando, porque eu acho que falei demais sobre fé, né? Então nosso tempo acaba ficando curto. Já me dando aqueles puxões de orelha. Brincadeirinha, não senti puxão nenhum, nem toque nenhum, tá? É só para eu me policiar um pouco mais no tempo. E vamos ver, Joana, vamos. Ela nos diz: muitas vezes somos arrastados pelas nossas ações, até inconscientemente. Quando ou como conseguiremos vencer essa circunstância? Inconscientemente, ou seja, mais até pelo instinto do que pela razão. É esse que é o grande perigo, e todos nós sabemos disso. Vamos ver o que ela diz. Concordamos que a criatura é conduzida, na maior parte das vezes, pelo inconsciente, que lhe dita o pensamento e as ações, como resultado normal das próprias construções mentais anteriores. Vejam que no texto falou que aqueles que anteriormente já se interessaram pelas explicações que a fé raciocinada traz, é mais fácil nessa encarnação eles se interessarem e prosseguirem neste caminho. Enquanto que aqueles que têm mais dificuldades, já vêm com dificuldades de outras encarnações, podem continuar com dificuldades se não passarem a se interessar pelo raciocínio, pela raciocinada. E é o que ela diz aqui.
A mudança de hábito necessita do novo condicionamento, a fim de mergulhares nesse oceano tumultuado, atingindo-lhe o limite que concede acesso às praias da harmonia, do autodescobrimento e da realização interior. É o que Joana disse. A mudança de hábito necessita de um novo condicionamento. A fim de mergulhares nesse oceano tumultuado, atingindo-lhe o limite que concede acesso às praias da harmonia, autodescobrimento e realização interior. Nessa façanha, ou seja, nessa mudança de hábito, de raciocinarmos, verás o desmoronar de muitas e vazias ambições, que cultivas por ignorância ou má educação, o naufragar de inúmeros erros, o desaparecer de incontáveis conflitos que te aturdem e te devastam. Olha só, uma mudança da maneira de ser, quanta coisa nós mudamos, como a nossa visão se amplia e como o nosso pensamento se esclarece. Amadurecerás lentamente e te acalmarás, não te deixando mais abater pelo desânimo, nem exaltar pelo entusiasmo dos outros. Ficarás imune à tentação do orgulho e à pedrada da inveja, à incompreensão gratuita e à inimizade perseguidora. Por quê? Porque somente darás atenção à necessidade de valorização do ser profundo e indestrutível que és. Terminarás por te venceres, e essa será a tua mais admirável vitória. Joana de Ângeles. Então vejam que o que ela nos diz? Conhecimento de nós mesmos. Quando somos atirados a tantas decisões rápidas, sem muito pensamento, sem analisar tudo que passa ao nosso redor, mais instintivamente, nós somos muito mais fadados a fazer coisas erradas, ou como dizem, né? Do meu tempo lá, muitas vezes dá com os burros na água, coitado dos burros. Então, o que ela diz, que a mudança de hábito necessita de um novo condicionamento nosso. Nosso novo condicionamento mental a refletirmos mais, a nos acalmarmos, a pensarmos, a analisarmos sobre as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a Joana que nos diz. E aí ela diz que, em assim agindo, nós vamos ver desmoronar muitas vazias ambições que cultivas por ignorância ou má educação, por não saber, né? Essa má educação não significa, né, má educação por parte dos pais, não é isso. É a nossa má educação espiritual, de tempos que nós já estamos vindo, que é a chegada a hora de nós passarmos a raciocinar, como pede o Evangelho de hoje. E diz que nós vamos então amadurecendo lentamente, vamos nos acalmando, não nos abatemos mais pelo desânimo, porque nós temos um objetivo, nós temos uma meta, nós temos a consciência daquilo que nós fazemos, deixando o inconsciente agir. E inconsciente agindo, invariavelmente, nós poderíamos ter grandes problemas, né? E também diz, não vais ficar indo pelo entusiasmo dos outros, porque às vezes somos levados em determinadas situações pelo entusiasmo de um e outro, por isso, por aquilo, então nós embarcamos, e aí é que entra o pensamento, o raciocínio, que Joana nos fala aqui, é um novo condicionamento que nós temos que fazer, deixar essa ansiedade para a racionalidade, para o pensamento, para a reflexão. E aí que ela diz no final, você vai ficar imune à tentação do orgulho e à pedrada da inveja. Esse objetivo vai ser outro. A incompreensão gratuita, mesmo que não te compreendam, paciência, cada um no seu tempo. E a inimizade perseguidora, que ele sente necessidade de perseguir, alguma coisa assim, olha por ele para que ele encontre o seu caminho, caminho de paz e evolução. Por quê? Porque somente se você vai dar atenção à necessidade de valorização do quê? Do seu eu profundo.
E como ela diz, valorização do ser profundo e indestrutível que és. É para nós. E terminarás por te venceres, e essa será a tua mais admirável vitória. Terminarás por te venceres. Não vencendo o outro, não vencendo alguém ou uma situação, mas vencendo a nós mesmos. Modificando, adquirindo novos condicionamentos, novos valores, sempre pelo raciocínio, pela mente, que é aquilo que o Evangelho nos trouxe hoje. E vejam como novamente se encaixa uma coisa na outra. Não é? Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer para vocês. Vamos aqui cumprimentar, né, os nossos queridos aniversariantes: Silva Leandro, a Judias, Cláudia Eugênia Oliveira, Osmar Tolentino, Patrícia Oliveira, Gisele Quinteiro, nossa colega aqui, Paz e Amor, Conceição da Silva Moura Costa, Marcelo Cachoeira Cristal, olha que beleza, hein? Sobrenome Cachoeira Cristal, né? Para todos vocês, nossos cumprimentos, muita saúde, paz, muito do melhor para todos vocês. E nesse encerramento, que nós já vamos para encerramento, né? Porque hoje eu extrapolei, né? Vamos fazer também nossas orações, né? Nossos pedidos para o Richard Firmino Castro, Arlindo Joaquim da Silva, Henrique Cassiano Rosa, Luciano Batista da Silva, Ronaldo Cabral dos Santos, Tabata Audrey Ruiz, Rodrigo Nunes Frare, Margarida Pucci, Elizabeth Caputini, Elaine Peroni, Leonardo Henrique, Marisa Belmudes, Maria Aparecida Capellini, Ana Paula Firmino, Antônio Donizete Neves, Viviane Leal, Maria da Consolação Almeida Pinto, Rubens Cassiano Rosa, Geraldo Soares de Melo, Elton Francisco de Lima, Paulo Henrique da Costa Cunha, o Tênison Santos de Jesus, Fábio Pereira de Ávila, Rosa Ferreira de Ávila, o Gabriel Luiz e o José Carlos Travassos. Então, meus queridos amigos, nós vamos para o nosso encerramento, já agradecendo a todos vocês, né, que estão aqui conosco, e nesses instantes, vamos levar nossos pensamentos, melhores pensamentos, aos nossos queridos irmãos, nossos queridos amigos, ao nosso Criador, trazendo então para nós agora, né, para a nossa conversa com o nosso Pai, nossos melhores pensamentos, tranquilidade acima de tudo, que isso daí é muito bom. Então, nesse início, vamos ter aí os momentos de reflexão, momentos de meditação, tá bom? E isso é muito bom. É a preparação para todos nós. Pai nosso Pai que estás no céu, Pai de todas as criaturas, Criador de todos nós aqui reunidos, todos nós, espalhados por este imenso Brasil, por este teu mundo, nós os agradecemos o dom da vida espiritual, o dom da vida física que nos permite estarmos juntos. Agradecemos a vós, ó Pai, a vós, querido Mestre Jesus, nosso irmão maior sempre conosco. A vós, querida Mãe, com seu olhar misericordioso, amoroso sobre todos. Agradecemos sim, ó Pai. Agradecemos por aqueles nossos queridos irmãos que hoje aniversariam felizes. Agradecemos por aqueles nossos irmãos que hoje vêm ao mundo através de seus abençoados pais na luta diária pela redenção.
E agradecemos por aqueles que partiram e que lutaram por se redimirem de seus erros, ó Pai. E ao lutarem, estiveram conosco, nossos entes queridos, muitos, tantos deles lá no plano espiritual. E aqueles que hoje partem, que sejam alegremente acolhidos por todos os nossos irmãos, com preces de alegria por estarem conosco, nos auxiliando tanto. E pedimos, Senhor, pelos nossos profissionais de saúde, pedimos pela consciência de nosso povo frente ao problema que está, problema de saúde, da Covid. Que todos pensem no melhor para si e também para os outros que os cercam. Pedimos por todos aqueles que trabalham na área da saúde, por todos aqueles seus filhos que trabalham, pelos ambientes de trabalho de seus filhos, e pedimos por aqueles que dão trabalho a todos nós. Que sejam abençoados assim como todos nós, com nossos deveres, nossos direitos. Abençoa a todos, ó Pai. Pedimos pelos dirigentes de todas as nações, para que sim olhem seu povo, tocados por seu amor, ó Pai. Olhem o povo e trabalhem efetivamente para o bem de todos. E pedimos por este planeta, este lindo planeta onde habitamos, criado por vós, ordenado por nosso irmão Jesus, que conosco sempre está. Auxilia-nos a mantê-lo equilibrado, para que possamos recuperá-lo depois de tantas e tantas coisas erradas que fizemos, ó Pai. A vida pela vida, animal, vegetal, harmonizada. Graças vos damos, ó Pai, Pai de todos nós, Pai de todos os sóis, Pai de todas as estrelas, Criador da vida por teu amor. Que tuas bênçãos estejam sobre nós, seus bálsamos sobre a água que bebemos, que beberemos, sobre a bálsamo, sobre as águas do nosso corpo e de nossa mente. E assim, querido Pai, assim permita-nos elevar até vós esta oração, oração de amor, oração de fé, oração onde nos unimos mentalmente a todos os irmãos e assim dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, o pão nosso da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdoando-nos, ensinando-nos a perdoar. Perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti, ó Pai, brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós os pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia amorosa e infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos encarnados, desencarnados neste planeta, em todos os mundos habitados de teu maravilhoso universo, Pai. Esteja em nossos lares protegendo, purificando, com aqueles que vêm aos nossos lares. Abençoados sejam em seu amor. E por isso nós os louvamos, Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, querida Mãe. A vós honra e glória para todos sempre. Que seu amor esteja sempre conosco, habitando o nosso coração, fazendo frutificar a boa semente para a boa semeadura e para a melhor colheita de amor a ser distribuído entre todos os nossos irmãos. Sejamos luz, espelhos da sua luz. Obrigado, Senhor. Agora e para todo sempre. Glória a vós. E assim, meus queridos amigos, nós vamos então, depois da oração, ficarmos mais harmonizados, podemos assim dizer, com toda certeza, agradecendo sempre ao nosso Criador por estarmos juntos, por nós estarmos aqui nesse mundo batalhando no dia a dia,
com dificuldade muitas vezes, mas jamais perdendo a fé. A fé no caminho que preparou para nós, a fé em nosso irmão Jesus, que nos trouxe essas orientações maravilhosas que nos fazem crescer e ter certeza do futuro que nos espera. Então, vamos agradecendo a todos vocês, agradecendo sempre aqui também, claro, todas as suas mensagens que vocês deixam aqui, com muito carinho, com muito amor, e deixar um beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, trançando os ares desse nosso país e nossos pensamentos de amor, de alegria entre todos nós aqui reunidos, aqueles que vão ver o vídeo depois, né? Mas de uma forma geral, nós todos imersos no amor de nosso Pai. Então, uma excelente noite, um bom descanso para todos vocês, um bom jantar, claro, um ótimo final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo, junto dos familiares, sempre com muito amor e muita paz. Distribuamos essa paz que recebemos, né? A boa semeadora e, claro, que a paz do Senhor seja sempre conosco, agora, para sempre. Até amanhã, ótimo final de semana, fiquem bem, todos vocês, todos nós, Célia e eu, mandamos aquele abraço, aquele beijão imenso para todos. Até amanhã.